faz. Muito bem, irmãos, nós vamos então dar início a esse culto. Hoje também é culto de ceia. É para nós um motivo de alegria, porque passamos aí 4, quase 5 meses sem poder fazer esse ato, que é um ato de comunhão, onde nós ceiávamos de maneira presencial. E hoje nós vamos ter novamente essa oportunidade. Nós normalmente fazemos no primeiro culto do mês. Eu quero iniciar a minha palavra. Nós vamos ler a história de um casal lá no livro de Juízes. Vamos abrir Juízes capítulo 16. Enquanto você está abrindo aí a sua Bíblia no Antigo Testamento, em Juízes capítulo 16, eu quero propor um enigma para a igreja. Essa história vai falar sobre um enigma. E eu fiquei olhando aqui e quero desafiar a igreja a ver quem é que vai conseguir descobrir o que significa esse enigma. Sabe qual é o enigma? Preste bem atenção. O que é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que um leão? Quem sabe dizer? O que é mais doce do que o mel e o que é mais forte que um leão? Alguém se arrisca? Você lá de casa, coloca aí nos comentários o que é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que o leão. O tema da nossa ministração hoje é: a nossa força vem do Senhor. Esse é o nosso tema. E no livro de Juízes, se você já achou, capítulo 16 de Juízes, você vai ver aí, e nós vamos ler a partir do verso 1, e você já viu aí do que se trata. Nós vamos falar de Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. Por isso que o nosso tema é: a nossa força vem do Senhor. Então nós vamos ver o que se passa aí. Vamos lá, até o final do culto vocês vão ter que me dizer qual é a resposta para esse enigma, porque foi assim que Sansão fez ali. Nós vamos recordar a história dele, e ele propôs aí um enigma durante o seu casamento, achando ele que ninguém saberia da resposta. Então eu fiquei lendo essa história e fiquei muito empolgado e digo, vou fazer um desafio também lá para os irmãos. O que é mais doce do que o mel e o que é mais forte que um leão? A resposta é fácil, irmãos, mas a resposta é muito fácil. E nós conhecemos a resposta. Até o final do culto nós vamos saber qual é a resposta desse enigma. Não é legal? Tem gente aí que já está se moendo. Os casais estão um cutucando o outro aí, cutucando o marido, a esposa, para saber o que é. Eu sei que alguns já sabem, mas tem gente que não sabe. Então, até o final, nós vamos saber. Irmãos, nós vamos então falar a respeito desse homem que foi separado para Deus, foi consagrado para Deus. O nome desse homem é Sansão. E eu quero fazer uma introdução antes de ler a história dele, para que você conheça. Essa é uma das histórias muito contada no Ministério Infantil, as crianças conhecem e elas gostam dessa história de Sansão. Sansão foi o homem mais forte do mundo. E eu digo que foi porque não haverá outro como ele, assim como o rei Salomão foi o homem mais inteligente do mundo, e não haveria, o próprio Deus disse que não haveria outro igual a ele. Assim Sansão tinha uma força sobrenatural. Tem gente muito forte aí. Nós temos aqui, Josias conhece, e muitos aqui dos irmãos conhecem, nós temos um irmão que nos ajuda aqui, Marcos, né, Josias? Marcos é um cara forte. Esses dias eu precisei do trabalho dele, e tinha uma árvore para derrubar, e eu comecei a balançar a árvore, desafiei ele, né? E disse: ô Marcos, eu que sou fraquinho, sou capaz de derrubar essa árvore. Eu acho que você não consegue derrubar. Aí ele tomou aquilo como desafio. Como é que é? O senhor acha que eu não consigo derrubar? Ele derrubou a árvore, não derrubou, ele arrancou com a raiz a árvore. Aí estava a dona Detinha, que está nos assistindo, né, dona Detinha? E ela ficou assim, ficou assustada, porque ele tomou aquilo como desafio. Ele disse: olha, eu que sou fraco faço, mas acho que você não consegue. Ele arrancou aquela árvore. Então a gente às vezes se espanta com a força física de alguns homens, de algumas pessoas. Mas nós vamos ver durante essa história que a força física às vezes não resolve, né? A nossa força vem do Senhor, do Senhor. Eu, às vezes, para me defender, né, irmãos, assim, para dizer que não estou fazendo exercício, eu, às vezes, lembro aquela passagem de Paulo, que diz que o exercício físico pouco se aproveita. E aí eu me aproveito desse versículo para dar desculpa porque eu não faço exercício. Mas a nossa força, de fato, vem do Senhor. E que força é essa?
toda a força física, a força psicológica, toda a nossa força, toda. E eu poderia até colocar no plural, todas as nossas forças, de todas as esferas, vêm do Senhor. Muito bem. Sansão viveu um tempo depois da conquista da terra prometida. Vocês que estão nos acompanhando aí pela internet, vocês que estão aqui, irmãos, acompanhando nossos cultos, nós acabamos de fechar a história de Josué. Josué assumiu então a liderança de Moisés. Josué conduziu o povo até o rio Jordão, fez a travessia, Deus deu a eles a cidade de Jericó, a cidade de Ai e todas as demais terras, conquistando então ali a terra prometida, a Canaã. Então, depois disso, eles viveram em tribos. As 12 tribos ocuparam aquelas terras e não havia rei. Então, Sansão viveu um período depois que Josué já havia morrido, depois que as tribos já ocupavam o território de Canaã ali, mas não havia rei ainda na história. Então, ele habitava ali, ele viveu ali naquele período, né, onde as tribos eram ameaçadas pelos povos que estavam ao seu redor. No caso de Sansão, na região onde Sansão morava, o inimigo natural dos israelitas era o povo filisteu. Os filisteus atormentavam, subjugavam aquelas tribos que viviam ali. Sansão foi levantado por Deus como um homem consagrado, ele foi levantado como um juiz. E quando eu digo juiz, só para você ter uma noção, não é o juiz como nós conhecemos hoje, o magistrado. Ele não julgava o povo de Deus, ele julgava os inimigos de Deus. Então, como é que Deus castigava os inimigos de Israel? Através de um juiz. Então, o juiz, quando eu digo juiz, ele não tem o mesmo papel do juiz de hoje, né? O juiz de hoje dá a sentença. Deus, então, usava aqueles juízes para proferir a sentença contra o inimigo do povo de Deus. Então, Sansão era um homem desse. Sansão nasceu de um milagre. Por quê? Porque sua mãe era estéril. Se nós formos dar início à história de Sansão, nós vamos ler o capítulo 16, mas se você voltar só um pouquinho, você vai ver que no capítulo 13 começa assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Rapaz, o povo de Deus é brincadeira, né? Andaram 40 anos no deserto, finalmente atravessaram o Jordão, finalmente entraram nas suas terras, finalmente começaram a prosperar e depois fizeram o que desagradava a Deus, e Deus colocou então os filisteus para castigar aquele povo. E é claro que Deus faz também justiça. Por isso que Sansão veio naquele período para castigar o opressor dos filhos de Deus. Aí no verso 2 vai dizer: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril, né? Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, né? Você não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, disse para a mãe, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento, ele iniciará a libertação de Israel nas mãos dos filisteus. Então aqui, o nascimento de Sansão já foi um milagre, porque a mãe dele era estéril. Um anjo apareceu, isso apareceu também para Maria, o anjo sempre vem dando essas notícias, né? Para Abraão foi a mesma coisa, e o anjo disse a ela: olha, você não vai beber nem vinho, nem bebida fermentada, e nem vai se envolver com impureza. O seu filho será nazireu. O que é nazireu, irmãos? Quem sabe o que é nazireu? Nazireu é um voto, né? É uma separação que Deus faz de algumas pessoas. Algumas pessoas podem fazer o voto de nazireu, isso está muito presente no Antigo Testamento. Hoje nós não temos mais o voto de nazireu, embora qualquer pessoa que queira possa fazer o voto de nazireu. Mas o voto de nazireu naquela época era quando a pessoa então era consagrada, ou o próprio Deus, nesse caso, o consagrou. Não foi a vontade de Sansão,
Foi antes do nascimento. Aliás, antes dela, de fato, se tornar grávida, por assim dizer. O nazireu, ele não pode beber nenhum tipo de bebida alcoólica, né? Nem fermentada e nem destilada. Ele não pode cortar o cabelo e ele não pode mexer com o cadáver, com o corpo, tá certo? Esse é um dos 3 principais votos. E é claro que ele tem que se afastar de todo tipo de impureza, todo tipo de pecado. Então era um homem separado da parte de Deus. Então Sansão foi levantado por Deus e ele seria então, como disse aqui o texto, ele seria aquele que iria iniciar a libertação daquele povo e ele seria alguém separado desde o ventre da sua mãe. Sansão cresceu e cresceu muito, era um homem muito grande. A Bíblia não dá as dimensões, mas a gente imagina que ele deveria ser igual Golias, né? Um homem muito grande, ele tinha uma força colossal, como eu disse, sobrenatural. Ele era um jovem prodígio, ele era alguém fora da normalidade, ele não era normal. À vista você já via que o seu tamanho, a sua força era descomunal, não era normal, não era como um homem qualquer. Ele era um verdadeiro gigante, ele era imbatível, ele era muito poderoso, ninguém podia com ele. Mas ele tinha um problema. O seu problema é que ele não conseguia dominar o quê? Os seus impulsos. Lembra alguém, não? Tem alguém aqui? Às vezes nós também somos assim, né, irmãos? Nós somos abençoados por Deus, nós temos, né, toda a consagração e às vezes os nossos impulsos nos atrapalham. Sansão tinha tudo para ser um grande homem mesmo, não apenas no tamanho, mas ele tinha tudo para ser um grande homem, um defensor do povo, tudo para ser um excelente juiz, mas ele tinha um problema. O problema é que ele era muito impulsivo. Alguns, analisando aí o perfil de Sansão, dizem até que Sansão era assim porque ele tinha muita força. E por isso trazia soberba. Isso acontece nos dias de hoje. Alguém com muito dinheiro, alguém com o poder da caneta, sabe aquele cara que libera a verba? Sabe aquele cara que é ele que contrata, é ele que dá aumento salarial, é aquele que manda prender e é o cara que manda soltar? Você conhece alguém? Nós temos alguns elementos lá na maior corte que tem esse poder. Quanto maior o poder, tem que ser maior controle, né, emocional, um maior controle profissional, porque às vezes nós nos excedemos. Quando você não tem dinheiro, você não pode gastar. Mas quando você tem dinheiro, isso comigo nunca aconteceu, mas vamos lá com alguém que tenha muito dinheiro. Né? Eu vou dar aqui um exemplo. Quando eu era menino, eu comecei vendendo picolé na rua. Depois evoluí. Eu comecei a diversificar os meus negócios e vendia pastel e picolé ao mesmo tempo, o que me dava um bom rendimento. E assim, meu pai era caminhoneiro e não tinha muito recurso. E eu queria, claro, como todas as crianças, uma bicicleta. E não tinha jeito. E eu me lembro que eu, assim, era pequeno, mas eu já queria uma barra forte circular. Eu era pequeno, mas pensava grande. Não sei como é que eu ia andar naquela bicicleta, mas eu queria uma bicicleta grande, porque eu via todo mundo com aquela bicicleta. Enfim, comecei a vender picolé e pastel, e a coisa prosperou, né? A coisa do picolé prosperou, do pastel mais ainda. Levava alguns calotes, é verdade. Tinha dia, contei esses dias atrás para a Gilza, que quando eu saía, às vezes chovia, e aí ninguém queria picolé, porque estava frio, e aí andava derretendo e eu chupava o resto. Pelo menos não vou perder, né? Vou ter que pagar os picolé, mas eu chegava em casa com a boca toda amortecida e com prejuízo certo. Mas, enfim, a coisa prosperou e eu comprei a minha primeira bicicleta. Então, foi com muito sacrifício. Aquela bicicleta, para mim, era como se fosse um carro 0 quilômetro. Eu lavava e relavava, né? Eu não encostava em qualquer lugar, comprava aquele pezinho para ficar ali. Aquilo era fantástico. Por quê? Porque foi do meu suor e eu valorizava aquilo. Porque eu não tinha dinheiro. Irmãos, hoje eu posso comprar uma bicicleta. Hoje, se eu quiser, eu posso até comprar uma barra circular. Né? Lá no mercado ainda tem as barras circulares, mas ninguém quer. Mas eu posso. Às vezes, quando nós não temos, nós valorizamos mais porque não temos. Às vezes, quando você tem excesso, ou quando você tem disponível, às vezes nós tendemos a desperdiçar. Ou não é verdade? Quem mora no sítio e tem que tirar água no poço, na manivela, olha o sofrimento. Quem tem que buscar água lá na cacimba, longe, olha o sofrimento. Mas quem tem água encanada, eita, às vezes até deixa a mangueira aberta lá, né?
lava as coisas, lava a calçada, desperdiça água, não sabe o quanto aquela água, de fato, custou, foi tratada e de onde ela veio. Nossa tendência humana é sempre desperdiçar e, às vezes, desenvolver uma pequena soberba, porque nós temos uma posição social, ou nós temos, quem sabe, uma posição, uma graduação, ou nós somos, enfim, ser humano é assim. Se eu sou mais que você, tendemos a nos olhar sempre por cima. Sansão tinha uma força que ninguém tinha. E ele era impossível. Tudo que ele queria, ele conseguia. Quem podia dizer, não vou te dar? Ou eu não vou fazer o que você está me pedindo? Alguém podia fazer isso com Sansão? Não, ele era um homem muito forte. Ele tinha esse problema de dominar os seus impulsos. Então nós vimos que ele nasceu por um milagre, ele foi então consagrado e ele era nazireu. Nazireu é aquela pessoa, então, dedicada. Quais são os 3 principais tópicos do voto nazireu? Ele não pode beber nenhum tipo de bebida alcoólica, seja destilada ou fermentada. Ele não pode tocar em cadáveres, em corpos, não pode. E não pode cortar o seu cabelo, além das impurezas normais. Mas esses são os 3 tópicos que se destacam. Muito bem, o capítulo 13, então, fala do nascimento, fala da sua juventude. E no capítulo 13, ele fala então que Sansão crescia e era um rapazão que se destacava, era um garoto prodígio. No capítulo 14, se você for ler, vai dizer que Sansão, então agora já na fase adulta, ainda jovem, mas adulto, né? Ele desceu para um lugar, uma cidade chamada Tina, e lá ele viu uma mulher filisteu. Aí começa o drama de Sansão. Sansão, então, era um homem de Deus, consagrado da parte de Deus, com poderes extras, e ele tinha que fazer a vontade de Deus. Mas aqui, já na fase adulta, aqui já um homem feito, ele, no capítulo 14, diz, e Sansão desceu para Tina, e viu ali uma mulher do povo filisteu. E quando voltou para casa, o que ele falou para o pai e a sua mãe? Eu vi uma mulher filisteia em Tina. Consiga essa mulher para ser minha esposa. Então ele já foi, na sua primeira, vamos dizer assim, caminhada sozinho, nas suas primeiras visitas, ele já viu alguém que não era do seu povo, que era jugo desigual, que era alguém que não era do povo de Israel, não era povo de Deus, era de um povo que não temia Deus. Ali o olho dele, cresceu. E ele disse para o pai e para a mãe, consiga ela para mim como esposa. E seu pai e sua mãe olham para Sansão, lá no verso 3, e diz, será que não há mulher entre os seus parentes, entre o povo de Deus? Será que você tem que ir aos filisteus, aos incircuncisos, para conseguir essa esposa? Sabe qual foi a resposta dele? Eu quero ela. Eita, parece alguns, né, que a gente fala, não faça isso. Mas a pessoa diz, mas eu quero. Aí você está lembrando do seu casamento, está lembrando de alguns namoros, de algumas decisões que você tomou, de alguns empregos, de alguns empréstimos, enfim, de alguma atitude que você tomou. Lembra quando você era bem jovem e que seu pai e sua mãe diziam, não faça isso aqui. Ah, meu pai não sabe nada não. Ele está muito coroa, no tempo dele era assim, mas eu sei, eu sou mais inteligente que meu pai. Vai lá e quebra a cara. Assim foi Sansão. Sansão começou aqui desobedecendo pai e mãe, querendo uma mulher que não era do povo de Israel, não era uma mulher ali do seu convívio. Ele então vai escolher uma mulher dos inimigos do povo de Israel. Lembrando, irmãos, que os filisteus, eles massacravam o povo de Israel. Eles oprimiam, eles colocavam o povo de Israel como escravos. E como é que você vai se casar com uma mulher que é o povo inimigo da sua nação? Isso acontece muito nas nossas histórias aqui no Brasil, né? Fazendeiros, famílias no interior, quem sabe adquirir uma inimizade mortal. Um fazendeiro não podia, né, nem passar perto das terras do outro, que brigavam. Aí o filho daquele fazendeiro se apaixonava bem pela filha do fazendeiro que era inimigo. Aí já sabe que não vai prestar, né? Porque vai dar briga, vai dar confusão. Exatamente como aconteceu aqui com o nosso Sansão. Então, no capítulo 14, ele começa a despertar essa paixão por essa mulher, e ele então pede ao seu pai, e ele diz, ela me agrada, e eu quero ela. No verso 5 do capítulo 14, é só você sair do 13 para o 14, olha aí.
Veja o verso 5, o que diz a sua Bíblia. A minha diz assim: e Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe, e quando se aproximou dos vinhais de Tina, ou seja, da plantação de uva, lá daquele lugar chamado Tina, de repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. Então ele foi lá a primeira vez, conheceu a moça, ele então bateu o pé para o pai e a mãe, tipo aqueles meninos pirracentos, tipo eu quero, eu quero, eu quero. E o pai e a mãe, tá bom, você quer? Tá bom, não vai dar errado. E aí então eles descem para essa cidade, lá junto aos filisteus. No caminho, diz a Bíblia, que um leão forte veio rugindo na direção dele. Verso 6. E o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nada para o pai e para a mãe. Então a gente já vê que a Deus já manifestando nele a força. Um leão veio para cima dele, e ele rasgou esse leão. Né? Verso 8, olha aí a sua Bíblia. Algum tempo depois, quando voltou para se casar, né, com ela, Sansão então saiu do seu caminho, estava indo para o casamento. Ele desviou e lembrou, quando eu fui levar meus pais para conhecer essa moça, eu matei um leão. Agora estou indo para casar, passou um tempo depois. Ele desviou do caminho e disse, eu vou lá ver o corpo, eu vou lá ver se esse leão está lá. Né? E ele então vai ver, ele sai do caminho para olhar o cadáver do leão que ele havia então deixado lá. Quando ele chega lá, sabe o que ele olha? Sabe o que ele percebe? Que dentro da carcaça, dentro daquele corpo já apodrecendo do leão morto, ele vê um enxame de abelha e mel. Olha que isso tem a ver com o nosso enigma. Pare para pensar, o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Então aqui, nosso enigma tem a ver com essa questão. Ele matou o leão, tempos depois, quando ele foi para se casar, ele desvia a sua rota rapidamente e ele sabe aonde ele deixou o corpo. E quando ele chega lá, o corpo do leão já apodrecido, é claro, e ali dentro tinha ali um enxame da abelha, e ele então retira aquele mel, e ele sai comendo o mel e leva para o pai e para a mãe. Eu fico imaginando que acho que o pai e a mãe continuaram no caminho, é como se ele saísse assim um atalho, né? Andasse numa rua lateral, pegou o favo de mel, foi comendo, deu para o pai e a mãe. Interessante isso, né? Muito bem. Aqui nós temos que analisar um detalhe. Ele era nazireu de nascimento. Sansão começa, então, a decair. Sansão começa na desobediência. Primeiro, não obedecendo pai e mãe. Pai e mãe eram contra. Os pais e mãe disseram, olha, case-se com alguém que já é conhecido. E ele desobedece. E ele, então, decide, ele diz, ela me agrada. E convence o pai e a mãe, ou quem sabe até força o pai e a mãe, e eles então vão para lá para conhecer essa moça. No caminho, ele mata esse leão. Quando vai para se casar, ele pega esse favo. Ele era nazareno. O que isso quer dizer? Que ele não podia tocar em corpo nenhum, animal ou humano. E ele vai lá para ver o corpo do leão. Isso é uma quebra do nazireu? É uma quebra. É uma quebra porque ele não podia chegar perto de nenhum tipo de corpo. Mas ele achava que ele podia, porque ele era muito forte. Sansão achava que podia qualquer coisa, porque Deus estava com ele. E ele vai lá e tira do corpo do leão aquele favo de mel e ainda come. Mel é doce, né, irmãos? Então ele quebrou então o primeiro voto da sua consagração com Deus. Ele procurou doçura na podridão. Ele procurou retirar do corpo daquele leão, daquela carcaça podre, a doçura. Ele comeu do mel da caveira do leão. Tem muita gente que quer comer doçura na podridão. Irmãos, você não vai conseguir comer o mel verdadeiro na podridão. Tem muita gente que procura no mundo, que procura nos prazeres do mundo, o sabor adocicado do mel. O que é mais doce do que o mel e o que é mais forte que o leão? Já estou quase dando a resposta, estou aqui não me segurando. Vocês são bons de guardar segredo, irmãos? Quem aqui é bom de guardar segredo? Se eu contar um segredo para vocês, para pensar, se eu contar um segredo para vocês, você guarda segredo? Inclusive as irmãs, todas. Eita, que vou levar um puxão da orelha hoje. Tem gente que não aguenta guardar segredo. Não me conte não, porque eu não aguento.
Tem gente aqui que já tá se entregando. Você que está em casa, se guarda segredo? Hã? Então vamos lá. Sansão, então, começa desobedecendo os pais. Sansão começa desobedecendo o pai. Sansão agora quebra o seu primeiro voto de Nazireu, a sua consagração. Ele então agora mexe com o corpo de um animal. Muitos de nós fazemos igual a Sansão. Não obedecemos pai e mãe, não obedecemos liderança, não obedecemos decreto municipal ou estadual ou federal. Eu costumo dizer que quem não obedece a Deus, quem não teme a Deus, não teme a ninguém. Atenção às mulheres, às esposas, né? Quem tem um companheiro. As mulheres às vezes ficam, poxa, aquele temor, né? As mães, quando os seus filhos saem para a rua, ou qualquer um que tenha aí amor por alguém e que quer o melhor para o seu, seja no casamento, ou seja em qualquer relação, que você sempre quer o melhor para o seu próximo. Pessoas que não obedecem a Deus, pessoas que não temem a Deus, não temem a ninguém. Se o seu marido não for temente a Deus, esqueça a fidelidade. Pastor, você está me deixando com medo. É uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica. Sansão, achando que ele tinha Deus, de fato foi chamado por Deus, ele começa então a extrapolar, ele começa então a fazer coisas que desagradam a Deus. Desobedecer pai e mãe. Quem obedece pai e mãe ganha um favor de Deus. Sua vida é prolongada, ele é abençoada. É a primeira promessa, né, que Deus faz. Seus dias serão prolongados. Agora ele quebra a segunda. Às vezes, irmãos, nós achamos que não tem nada a ver. Já viu essa palavra? Não dá nada, pastor. Não tem nada a ver isso, não. Todo mundo faz. Quer ver outra palavra perigosa? O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? O pecado começa assim, devagarinho. Ele não aparece grandão, não. É lento. E você começa a se autoconvencer que isso não tem nada a ver. Até porque, só uma vez, quem não faz? Quem nunca? E a gente começa se contaminando. Ele começa desobedecendo o pai, e agora ele mexe naquele corpo, ele começa, né? Ele começa a se contaminar, ele começa agora a decair da graça de Deus. Nós, às vezes, vemos gente procurando prazer na noite, gente procurando, quem sabe, uma alegria num copo de bebida, nas drogas. Nós vemos gente assim, gente que conhecia o Evangelho, gente que um dia esteve próximo, gente que teve um pai e uma mãe que ora por ele, mas ele não ficou, não permaneceu e foi se afastando. Sansão tinha tudo para ser, nos dias de hoje, um belo de um crente, e um crente poderoso na palavra, um crente produtivo na obra do Senhor. Mas ele, com a sua soberba, achava que sabia tudo, que podia todas as coisas, e começou lentamente, e o pecado começou a se alojar no coração dele lentamente, e ele já não atentava mais pelas ordenanças, não atentava mais pela palavra de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que abismo puxa abismo, abismo puxa abismo. Um erro puxa outro erro. Tem gente que mente e depois tem que mentir de novo para esconder o primeiro erro. E aí mente para esconder o terceiro. E aí se enrola. E Satanás vai dando corda. Satanás é o pai da mentira. Até o dia que ele puxa o teu tapete e você se arrebenta todo. E você é desmascarado todo. Abismo puxa abismo. Porque Sansão quebrou o seu primeiro voto de Nazireu. Ele abriu a porta para que Satanás pudesse entrar. Quando nós cometemos um erro, irmãos, a primeira providência que nós temos que fazer é confessar o nosso pecado a Deus. Se você cometeu esse pecado contra uma pessoa, vai lá e peça perdão. Não adianta você vir aqui cear, não adianta você entregar o seu dízimo e oferta. Nada disso se aproveita. A Bíblia diz que nós temos que primeiro, antes de entregar nossas ofertas, antes de adorar a Deus, é confessar nossos pecados, pedir o perdão, para depois voltar e ter comunhão com Deus. Sansão não percebia isso. Sansão simplesmente ele começou a entrar nesse caminho e ele não percebeu que estava se excedendo. Ele abriu portas e aí foi queda em cima de queda. Todos nós, irmãos, pecamos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai dizer que todos nós somos pecadores. Não há nenhum aqui, não há nenhum justo,
nenhum justo, ninguém pode levantar a mão dizendo, eu sou santo, porque só santo é o Senhor. Todos nós pecamos, e todos nós, porque somos pecadores, fomos destituídos da glória do Senhor. E foi preciso Jesus Cristo para pagar o nosso pecado, para que nele nós fomos então purificados. Seu pai desceu para conhecer essa moça. O seu pai então forçadamente concordou com o casamento. Capítulo 14, verso 10. E seu pai desceu da sua casa junto com a sua mulher, né? E Sansão deu ali uma festa no seu casamento, como era de costume. Vê ali, verso 10. 8, 10. E seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era de costume dos noivos. Né? Verso 11. E quando ele chegou, trouxeram 30 rapazes para acompanhar a festa. Na verdade, os filisteus queriam ganhar Sansão. Sansão era muito forte. Os filisteus queriam então dar uma festa e trouxeram 30 moços da idade dele. Que jovem puxa jovem, não é isso? E aí trouxeram aqueles meninos, aqueles rapazes, e ele era o centro das atenções, e ele crescia, e ele deu uma festa, e ele fez questão, Sansão fez questão de dar uma festa. E uma festa como se fazia naquela época. Casamento durava quantos dias? A festa de casamento? 7 dias de festa. Haja churrasco, haja docinho, né? E o povo acampava por ali. Era 7 dias de música, 7 dias de festa. Um dia eu fui num casamento que durou 3 dias. Isso lá em São José dos Pinhais, no Paraná, num casamento polonês, do qual eu sou descendente. E era gaita, e o gaiteiro, coitado, ficava com câimbra aí, puxando a sanfona ali, e muito churrasco. E a gente comia, ia dormir, um povo ficava dormindo, outro povo ficava dançando, festa. Depois a gente acordava e festa, 3 dias de festa. Agora imagine esse dia aqui, 7 dias de festa no meio dos inimigos. Ele fez um grande banquete. Ele quis, então, se misturar com aquela gente. Ele quis se igualar com aquela gente. E ele esqueceu que era nazireu. E ele esqueceu que era povo de Deus. Ele esqueceu que ele nasceu diferente para fazer a diferença. Como nós, igreja do Senhor. Nós fomos separados do mundo. Nós precisamos ser diferente. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ter bondade no coração. Nós precisamos ser diferente para fazer a diferença nesse mundo. Sansão abriu mão, ele quis ser igual, ele quis se sentir incluído, mas incluído não no meio do povo dele, porque ele não escolheu uma mulher do povo, ele escolheu uma mulher dos inimigos, e agora ele está fazendo festa com os inimigos. Sansão está brincando com coisa séria, Sansão está abrindo mão da sua santidade, Sansão está abrindo mão do poder de Deus agora para se envolver com aqueles que são inimigos do povo de Deus. Deus levantou ele para que ele julgasse, para que ele então impusesse a justiça de Deus sobre os filisteus. E ele está agora dando risada, abraçando, dançando, bancando a festa para os seus inimigos. Tem gente que está fazendo exatamente a mesma coisa. No meio do povo de Deus tem gente brincando com o inimigo, bancando, indo nas festas, e quem sabe até bancando as festas, brincando com Satanás. Gargalhadas, risadas, os filisteus não viam a hora de matar Sansão, porque Sansão era o homem que matava os filisteus. Os filisteus estavam ali na maior falsidade, rodeando ele, não vendo a hora de derrubar ele. Mas Sansão não percebeu isso. Às vezes nós estamos rodeados de falsos, estamos nos envolvendo com gente que não é para se envolver, mas nós achamos que devemos, porque afinal de contas, poxa, Sansão preferiu imitar os moços, Sansão preferiu então abrir mão da sua santidade, porque ele queria imitar, ele não se posicionou como um crente de verdade. Às vezes nós somos convidados para ir em festas, ou não? Você às vezes é convidado, quem sabe na faculdade, quem sabe no seu trabalho, festa final de ano. Quantas vezes eu fui chamado para ir nas festas
de final de ano da nossa empresa, né, onde eu trabalhava, e aí todo mundo bebendo, e aí, ô professor, aqui um copo de uísque. Não, amigo, eu não bebo. Então cerveja, meu amigo, eu não bebo nada. Então o senhor é crente? Amém, em nome de Jesus. Até o mundo sabe que se você não bebe, se você não faz nada errado, se você anda no caminho correto, se você não deve nada, se você não mente, se você não engana, se você não faz intriga, se você não faz fofoca, se você chega no horário, se você cumpre seus expedientes, se você faz aquilo que é correto, então você só pode ser crente. Amém, em nome de Jesus. Eu sou crente. Amém, irmãos? Assim deve ser o nosso proceder. Mas Sansão não. Sansão, ele deu uma festa, ele se envolve com a podridão, ele mexe naquilo que não vai mexer, ele quer sentir o sabor do mel no meio da podridão. Ele escolhe uma mulher que não era para ter escolhido. Sansão preferiu, de fato, imitar o mundo. Além de não tocar em cadáver, um nazireu não podia beber vinho. Ele deu um banquete, ele se misturou, ele brindou. E ele comete o segundo erro, achando que está agradando, achando que ele está abafando. Sansão quebrou mais esse voto da consagração. Sabe por que ele fez isso? Porque ele não teve coragem de dizer, não, eu não bebo. Eu estou dando uma festa para vocês, eu já estou errando em casar com a mulher dos nossos inimigos. Mas ele não, ele diz, olha, sabe o quê? Eu vou beber, eu vou brindar, eu quero ser aí o centro das atenções. E ali, quando ele estava no auge daquela festa, ele decide fazer um enigma. Ele desafia, como eu fiz com vocês aqui. Ele faz um enigma. O enigma que ele faz para aquelas pessoas, aqueles 30 jovens, está lá no verso 14. Capítulo 14, verso 14. Mexe com a sua Bíblia aí. Capítulo 14, verso 14. E ele diz assim, do que come, sai a comida. Do que é forte, saiu a doçura. E ele então diz, se vocês, até o final da festa, ou seja, ao final dos 7 dias, se vocês me disserem o que significa isso, eu vou dar 30 roupas novas. Tinha 30 rapazes, eu vou dar uma muda de roupa para cada um de vocês. Mas, se vocês não descobrirem, vocês vão ter que me dar 30 mudas de roupa. E aquela galera ficou, então, agora polvorosa. O que aconteceu? O que é? O que não é? Mas lembrem, irmãos, que quando ele estava indo levar os pais para conhecer a moça, ele mata o leão, mas não conta aos pais. Ou seja, nem os pais de Sansão sabiam da história do leão. Quando ele estava indo para casar, lembra? Ele também desviou o caminho, ele mexeu no cadáver do leão, e lá tinha um favo de mel, e ele dá mel aos seus pais, mas não diz de onde tirou o favo de mel. Irmãos, mel normalmente está em árvores, né? Na natureza, mas em cadáver de leão, você já viu um? Primeiro que eu nunca vi um cadáver de leão. Né? Olha a dificuldade. Então, na mente dele, ele diz isso, só eu sei. E ele desafia, porque ele quer se mostrar, porque ele quer, de fato, ali, aparentar um maioral, porque esse era o costume dele. Porque ele podia tudo, ele era forte. E é claro que aqueles filisteus começaram a pressionar, então, a mulher dele, a noiva dele. E chegaram a ponto de dizer para ela, se você não forçar Sansão a contar, nós vamos matar o seu pai, nós vamos queimar a sua fazenda, nós vamos queimar você viva. E a mulher, claro, entrou em pânico. Os filisteus eram maus. E ela começa, então, agora a implorar, em planto, chorando. E durante a festa todinha ela chorou. Olha aí o verso 14. Leia aí o verso 14. E ela chorou durante o restante da semana da festa. E por fim, no 7º dia, ele lhe contou, porque ela continuava a perturbar ele. Imagine só a mulher chorando, a noiva, no dia do casamento, era para estar contente, e ela chorando, perturbando, me conte. Claro, porque ela tinha medo de morrer, né, irmãos? O pai dela ia morrer, todo mundo ia morrer, e Sansão, então, conta. Passados 7 dias, os jovens, aqueles 30 rapazes, chegaram para ele e disseram, nós sabemos a resposta. E quando Sansão, então, soube que eles deram a resposta, Sansão ligou as coisas. Foi minha mulher que contou. E ele ficou com tanta raiva. E a Bíblia diz que ele foi para um outro lugar. E ele matou 30 homens, irmãos, só para tirar a roupa.
porque ele tinha que pagar a aposta. Ele fez uma aposta, um enigma. E ele foi lá, matou 30 homens e tirou a roupa desses 30 homens e levou e deu para aqueles rapazes e desapareceu. Abandonou a esposa, foi embora. Foi embora. E a Bíblia diz que muito tempo depois, ele volta. Isso já está no capítulo 15, ó, estamos avançando. Verso 1, algum tempo depois, na época da colheita de trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou um cabrito. Oh, que coisa meiga. Não era para ele levar um maço de flor, gente? Que marido esse que, em vez de trazer uma flor, traz um cabrito? Hein, Jesus? Vou trazer um cabrito para você. Vivo. Será que é romântico, irmãos? O marido recém-casado, depois de um tempo, leva um maço de cabrito, ou leva um cabrito vivo. Mas foi isso que Sansão foi fazer, levou um cabrito lá para ela. E a Bíblia diz que ele foi entrando, então, pelo quarto, né? Casou. Só que no dia da festa teve aquela confusão, ele se revoltou, ele trouxe as roupas e desapareceu. Não voltou mais. Tempos depois, quando ele foi entrar no quarto, né, o pai dela não deixou ele entrar. O pai dela falou: Sansão, você vai aonde? Eu vou no quarto da minha mulher. Eu não casei? Ele disse: rapaz, depois daquela confusão que houve aqui no seu casamento, você desapareceu, não mandou nem um WhatsApp, não disse nada. Eu achei que você estava com tanto ódio dela e que abandonou ela. E aí eu dei essa sua mulher para um amigo seu, aqueles 30 que vieram na festa. Eu dei a sua mulher, olha só, para um deles. Mas calma, Sansão, calma, porque eu tenho aqui uma irmã dela, uma bem novinha, e ela é mais bonita, fica com ela. Sansão se revoltou com aquilo. E a partir daí, Sansão então tomou ódio mesmo pelos filisteus e começou a matar, e a Bíblia diz que ele fazia isso sem dó. Sem dó. Verso 2, ele estava certo, né? O pai dela disse: eu estava certo que você ia odiar ela, e eu dei a sua mulher. Aquela mulher que ele gostou, aquela mulher que ele errou a primeira vez, por causa dessa mulher, ele desobedeceu pai e mãe. E ele se revoltou, e ele começou a matar filisteu. E no verso 5 diz que Sansão, então, ele captura 300 raposas, irmãos. Não me pergunte como é que ele fez isso, mas ele capturou 300 raposas, ele deu um nó no rabo, ele fez em par. Então, cada 2 raposas, ele amarrou o rabo da raposa, ele tacou fogo nas raposas, e as raposas saíram queimando, correndo, né? Estavam pegando fogo, e queimaram toda a plantação, todos os feixes de trigo, toda a plantação que era para o ano todo. Ou seja, Sansão acabou com a plantação dos filisteus. É claro que isso não ia ficar barato. Verso 6, a Bíblia diz que os filisteus, represando, né, em represária a ação de Sansão, foram lá e queimaram de fato. Lembra? O pai da moça e a moça, a mulher de Sansão, aquela que tinha casado com outro rapaz. Os filisteus cumpriram a promessa. E aí Sansão ficou com tanto ódio, mais ainda, e que começou então a tocar horror na comunidade. Ele então vai para um lugar longe dali, no verso 8, né? Ele atacou sem dó e sem piedade, e fez terrível matança, diz o verso 8, e depois desceu e ficou numa caverna na rocha de Etã, lá em Judá. Então toda essa barbaridade, toda essa matança ele fez lá nos filisteus. Aí depois que ele fez isso, ele corre para a tribo de Judá, no meio dos israelitas, do povo dele, e ele entra numa caverna e fica lá. Aí o que fez o povo? No verso 11, diz que os filisteus juntaram um verdadeiro exército e entraram em Judá, lá onde ele estava, cercaram a cidade. E aí os soldados e o povo de Judá falou: e agora vamos morrer, porque os filisteus vão acabar com a gente. Os judeus juntaram 3.000 homens e foram até a caverna. Parece que eu estou vendo. Sansão, você está aí, Sansão? Estou aqui. Sansão, o povo... Os filisteus cercaram a cidade, eles vão acabar com a gente. Olha o que se fez com a gente. Você atraiu agora a destruição. Os filisteus estão aqui, vão acabar com a gente. E eles querem você. Nós vamos amarrar você e nós vamos entregar você aos filisteus. E Sansão disse: os filisteus estão aí? Eles estão aqui, cercaram a cidade toda.
Então Sansão concordou em ser amarrado e ser entregue, amarrado aos filisteus. Na verdade, o que Sansão queria era o quê? Matar mais filisteus. Então ele concorda, e ele sai daquela caverna, então, algemado com cordas, amarrado, e quando o povo de Judá entrega ele para os filisteus, adivinha o que ele faz? Ele arrebenta aquela corda, e naquele dia, com uma queixada de um jumento, a Bíblia diz que ele matou 1000 homens. Não me pergunte como é que ele fez isso. Com uma queixada, ele matou 1000 filisteus só naquele dia, só naquele momento. Ninguém segurava o homem. Ele era muito bravo, muito forte. E Deus ajudava ele a matar os filisteus. E por isso, a soberba dele crescia cada vez mais. Cada vez mais. E finalmente nós chegamos então no capítulo 16, que é o tema da nossa ministração. Veja que eu fiz uma viagem com vocês do capítulo 13, 14 e 15, só para a gente chegar no texto que eu queria. Muito bem. Veja aí capítulo 16. Depois de ter feito tudo isso, verso 1, capítulo 16. Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Você veja que abismo puxa abismo. Então Sansão começou errando lá com aquela moça, desobedecendo pai e mãe. Errou em se aproximar do cadáver. Errou em fazer uma festa e ir tomando vinho. E ele continua errando. Ele não aprende com seus erros. Parece muito de nós, né? Que erramos, Deus pesa a mão, a gente chora, a gente ora, mas nós não entendemos que Deus está contrário às nossas atitudes. Nós continuamos errando. Então ele vai para Gaza, e ali ele viu uma prostituta, e ele passa uma noite com a prostituta. Verso 2. E disseram o povo de Gaza: Sansão está aqui. Gente, aonde Sansão ia, levantava desespero. Porque ou ele ia matar o povo daquela cidade, ou então os inimigos deles vinham para caçar ele e tinha confusão. E o povo de Gaza disse: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram esperando ele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira. E eles diziam uns aos outros: ao amanhecer, nós o mataremos. Então, o cenário é: Sansão está com a prostituta. Eles cercam a cidade e ficam quietinhos. Uma hora ele vai ter que sair. De manhã a gente pega ele. Só que aconteceu algo diferente. E não se moveram a noite inteirinha, dizendo: à noite, ao amanhecer, o mataremos. Verso 3. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou, agarrou firme a porta da cidade com os batentes e arrancou com a tranca e tudo. Pense na força desse homem, irmão. De chegar no portão, fica imaginando que de madeira, não é? Ele arrancou o portão com as trancas, com tudo, colocou nas costas. E ele colocou e subiu até a colina que fica de frente a Hebrom. Então ele fez isso para abusar do povo. Ele tira o portão da cidade e ele leva lá no alto do Monte Hebrom para que todo mundo visse. Cadê o portão? Olha, quem colocou lá em cima? Imagina a força desse homem. E ele coloca até lá em cima. Tudo isso ele fez para afrontar o povo de Gaza. Verso 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por outra mulher. Eita, Sansão apaixonado. Já viu que gente apaixonada faz? Oi. Tu já viu que gente apaixonada costuma fazer coisas que às vezes não estão corretas? Eita, um olhando para a cara do outro, o casal olhando, todo mundo se olhando. A gente diz assim que quando o casal está apaixonado, não vê os defeitos da noiva, do noivo, do marido, né? Lembra quando você estava apaixonado? Abraão ainda lembra porque casou esses dias e continua apaixonado, né, Abraão? Ainda está, lua de mel, está tudo certo. Mas a gente quando conhece, quando o coração da gente se acende por outra pessoa, às vezes pai e mãe, às vezes os amigos, olha aí. Ele se apaixona de novo. Será que ele se apaixona agora por uma mulher lá do povo de Deus? Será que ele aprendeu a lição ou não? Porque a primeira mulher ele perdeu. A primeira mulher traiu ele, contou o segredo. E essa traição lhe custou a vida do pai e da mãe dela, enfim, e custou 1000 homens. Será que ele aprendeu a se envolver agora com gente que presta, gente certa? Depois dessas coisas, ele se apaixonou de novo por uma mulher do vale de Xereque, chamada Dalila. E os líderes dos filisteus foram dizer a ela:
Veja se você consegue induzi-lo a nos mostrar, ou a mostrar a você o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo para que amarremos e subjuguemos. De novo tem alguém chantageando, tem alguém. Só que agora eles não estão ameaçando Dalila como fizeram com a primeira mulher de Sansão, dizendo: se você não descobrir, nós vamos matar você. Agora os líderes daquele povo, eles oferecem dinheiro. E ele vai dizer assim: cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. E aí a gente fazendo uma conta, vê se eu anotei em algum lugar aqui. Cadê minha conta que eu anotei em algum lugar? Já não, está aqui, ó. Será que está aqui? Anotei em algum lugar. Cadê, João? Passa a conta aí, João. Assim, 13 quilos, ou seja, cada rei, os 5 reis dando 13 quilos, dá 75 quilos. 75 quilos vezes, quanto é que está o grama do prata? Dá 65 quilos. Certo? E vai dar no total R$ 297.739. Eita, gente, é uma boa grana, hein? Repita aí, quantos mil? 297.739. 297 mil, o resto eu nem precisava. 297 mil estava bom, os 700 e poucos mil eu não queria. É muita grana. Tem gente que se corrompe com grana. Tem gente que troca o evangelho por dinheiro. Tem gente que pelo dinheiro faz qualquer coisa. E Dalila, como não conhecia Deus, foi fácil. Eu fiquei pensando esses dias, conversando com o João, dizendo que a traição de Dalila foi muito mais vantajosa, economicamente falando, do que a traição de Judas. Por quantas moedas Judas traiu Jesus? 30 moedas de prata. Bom, uma bagatela. Sansão rendeu muito mais. Nós fazemos isso, traímos o evangelho. Não é uma questão de mais ou menor valor. Nós traímos o evangelho por qualquer coisa. Pense se nós não fazemos isso. Dalila, então, agora foi cooptada por aqueles líderes. E verso 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, já aceitando a proposta, disse Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Já era para Sansão desconfiar. Já foi traído a primeira vez. Já era para ter aprendido. Aí o que ele faz? Ele brinca com o pecado. Ele brinca com as coisas sérias. Verso 7. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei fraco, como qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. E tendo os homens escondidos no quarto, ela chamou Sansão: Sansão, os filisteus estão atacando. E Filisteu desperta do sono, mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha a força. Verso 10. Daí Dalila, disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E ele, de novo, irmãos, pela segunda vez, esse homem não aprende. Pela segunda vez ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Verso 12, Dalila amarrou com cordas novas e depois, tendo escondido os homens no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas nos seus braços como se fosse linha. Olha a força desse homem. E disse Dalila: Sansão, até agora você me fez de boba, mentiu para mim. Diga-me, como pode ser amarrado? Pela terceira vez, irmãos. Esse homem não aprende. Não aprende. E ele respondeu: se você tecerem um pano as 7 tranças da minha cabeça e prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças em sua cabeça de um pano, e prendeu com uma lançadeira. Novamente, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear dos fios. E ela lhe disse:
Como você pode dizer que me ama se você não confia em mim? E era para confiar nela, irmãos. Olha a chantagem que ela faz com ele. Como é que se diz, Sansão, que você me ama se você não confia em mim? É uma criatura que não merece confiança. Mas Sansão não aprende. Sansão não aprende. Não aprende a lição. 3 vezes. Só com ela. Só com ela. Ele brinca. Porque ele está seguro. Nós brincamos. Porque nós somos crentes. Porque eu leio a Bíblia. Porque eu venho na igreja. Porque eu sou membro da Boca do Rio. E nós brincamos com coisa séria. Nós brincamos. Porque o meu nome está escrito no livro da vida, porque eu já fui batizado. Porque eu canto, porque eu prego, porque eu sou missionário, porque eu sou... Nada disso. Não vamos brincar com o pecado. Não vamos flertar com o pecado. E aí ela diz, verso 15, essa é a 3ª vez que você me faz de boba. E não contou o seu segredo, a tua grande força. Verso 16, irmãos, importunando o tempo todo, ela cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. As mulheres têm essa vantagem sobre nós homens, né, irmãos? Uma mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher sábia, ela sustenta, ela orienta, ela corrige o marido quando o marido está fazendo uma bobagem. Mas quando ela dá lado, quando as esposas se permitem que o diabo use as suas vidas, elas vão usar e vão convencer os maridos a ir para o mau caminho. Nós vimos isso desde o princípio. Quando elas permitem que Satanás use as suas vidas. Não foi assim com Eva? Foi assim com Eva. Então vocês, irmãs, mulheres que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, não permita que Satanás use a vida de vocês. Vocês são importantes para nós, os homens, para a sociedade, para os casados. A mulher é o equilíbrio. Quantas vezes eu me livrei de furadas, porque Gilza me orientou, porque Gilza me disse, olha, tantas vezes. Às vezes eu nem digo para ela que ela estava certa, para não dar ousadia, né, irmão? Mas muitas vezes, 99 das vezes ela me livra. E quando eu faço do meu jeito, e eu quebro a cara, eu não conto para ela, porque ela vai dizer, eu não te disse? Não te disse? Não é assim, Jane? Não é assim? Mas mulheres, não permita que Satanás use a vida de vocês. Vocês são preciosas para nós, preciosas para Deus. Ela aqui então atormentou ele, atormentou, a ponto de ele quase morrer. Verso 17, e por isso ele lhe contou o segredo. E aí ele quebra pela 3ª vez o voto nazireu. Ele diz, a minha cabeça jamais, a minha cabeça jamais viu navalha, meu cabelo nunca foi cortado. E aí ela percebe que ele está falando a verdade. Aí você já sabe o que acontece. Ela chama os líderes ali dos filisteus e diz, olha, agora ele me contou. E os filisteus trouxeram um barbeiro. E ele dormiu e eles cortaram o cabelo dele. E à medida que foi cortando o cabelo, as forças deles foi se esvaindo. E ela novamente gritou, Sansão, os filisteus estão atacando. E ele acordou achando, irmãos, que seria igual das tantas vezes que ele sempre fez. Ele acordou, mas já estava sem força. A sua força deixou. Verso 20, então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando, e ele acordou do sono, pensou, serei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor havia deixado. Irmãos, qual é a força de Sansão? Onde era o segredo de Sansão? Dalila descobriu o segredo de Sansão ou não? Qual era a força? Da onde vinha a força de Sansão? Era ou não era do cabelo? Vem do Senhor. Mas o Senhor se afastou dele. E o Senhor se afasta de nós quando nós pecamos repetidamente. Quando Deus dá aviso, quando Deus fala através de um louvor, quando Deus usa a vida do pastor ou dos seus líderes para dizer, olha, cuidado, mas nós não escutamos, nós quebramos a cara, nós pagamos um preço alto e nós insistimos no erro, vai entristecendo o Espírito Santo, você vai se afastando e chega um ponto que Deus diz, eu não vou mais andar com você. Você está agora se lameando. Deus ama o pecador, mas não suporta o pecado. Nós, às vezes, insistimos no erro,
E simplesmente nós vamos nos distanciando de Deus. Nós saímos da luz e vamos andando nas trevas, até o ponto que nós estamos na escuridão. E Sansão achando que estava, Sansão achando que podia fazer qualquer coisa. Sansão achou que era exatamente como ele era antigamente. Sansão brincou. O seu cabelo então foi raspado e ele perdeu toda a força. A força de Sansão não estava ali, estava no ato de ele se permitir se entregar para aquela mulher. E aquela mulher cortou o cabelo e ele então ficou fraco. O nazireu não podia cortar. Então aqui ele quebrou a primeira vez. Esse é um erro, irmãos, muito próprio, muito comum da juventude. É só lembrar quando você era jovem. Eu, quando era jovem, podia qualquer coisa. Eu subia, descia, eu pulava. Comigo não tinha esse negócio, porque eu era forte. Eu podia, eu sabia. A primeira vez que eu fiz uma viagem, devia ter seus 12 anos, fui sozinho de Cascavel para Curitiba. Peguei o ônibus. Naquela época não podia, mas eu já era grandão. Na hora de entregar a passagem para o rapaz do motorista, né? Entreguei, o cara mandou subir e eu me senti tão orgulhoso. Eita, que agora eu posso tudo, porque... Aí fui testar, agora vou no cinema. Lembra que o cinema tinha faixa etária ali, né? Acho que até hoje deve ter. E o cara não me parou. E assim foi, eu me achando. Quando eu tinha 17 anos, usava um barbão bem grande, o cabelão vinha até aqui assim, e meu pai vendia fruta no Ceasa, na rua, né, com a Kombi, e a gente tinha que ir no Ceasa fazer a compra. E meu pai já, uma certa idade, dizia, meu pai, deixa que eu vou sozinho, queria dirigir, né, sem carteira, irmão. Eu sou um péssimo exemplo, viu, irmãos? Eu não conhecia Jesus naquela época. E eu me lembro que uma vez com a minha mãe ali, eu dirigindo a Kombi, e a Kombi morreu, ela apagou, porque com medo, uma barreira policial. Eita, gente, bem na barreira policial, eu comecei a me tremer, o carro apagou, e aí o policial chegou perto de mim, eu parecia um semáforo, verde, amarelo, azul, tremia, e minha mãe, calma. E eu usava um chapelão. Aconteceu o quê? Não, rapaz, afogou aqui. Aí o policial falou, espera aí que eu vou dar um empurrão. O policial rodoviário empurrou a Kombi. E a Kombi pegou, eu me mandei. Passei um sufoco. E para piorar, aí eu tirei essa experiência como vantagem. Tá vendo? Até a polícia empurrou meu carro. Porque agora... soberba. Os jovens são assim. Acham que pode tudo, que sabe tudo. Agora com a tecnologia, sabe muito, mas sabem pouco. Pouco de Deus. Pouco leem, pouco oram. Ficam muito conectados. Ficam vendo coisas que não é para ver. Desperdiça um tempo naquilo que não é importante, naquilo que é passageiro. Sansão brincou com o pecado, ele dançou com o pecado. Sansão perdeu não somente a sua força, mas ele agora teve os olhos furados, ele perdeu a sua visão. Ele perdeu não apenas a sua força e sua visão, mas ele perdeu também a sua dignidade. E não só isso, no final da história vamos ver que ele perdeu a sua própria vida. Brincar com o pecado é perda total, é PT. Lembra do nosso enigma? O que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Já sabem? Pecado. A resposta é o pecado. O pecado é mais doce do que o mel. Há pecados que são deliciosos. Há pecados que são saborosíssimos. Dá água na boca. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, certo, irmãos? Há pecados que nos seduzem. Há pecados que nos trazem desejos e que despertam sentimentos e nós buscamos aquele pecado. O pecado é mais doce do que o mel e ele é mais forte do que o leão, é mais forte que eu e você. Quando nós não percebemos, estamos nós fazendo, estamos nós cedendo para o pecado e nós nos lambuzamos. Nós estamos igual a Sansão, procurando doçura no meio do cadáver, procurando doçura naquilo que está morto. Procuramos doçura num mundo perdido e morto. Sansão perdeu a força, perdeu a visão, perdeu a dignidade, perdeu a vida. Ele foi vocacionado para ser um grande libertador. E agora ele é o quê? Um escravo. Nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. Nós somos chamados para divulgar o evangelho
Nós somos convocados, igreja do Senhor, presta atenção, nós somos convocados para dizer que Jesus pode salvar e curar qualquer um. Nós somos chamados para anunciar essa palavra, mas às vezes nós sucumbimos. Sansão foi chamado para libertar e se tornou escravo. Às vezes nós queremos dar as boas notícias e porque se envolvemos com o pecado, recebemos uma má notícia. A má notícia é que Deus se afasta de nós. Ou melhor, nós nos afastamos de Deus. Porque ele Sansão desprezou os princípios de Deus. Porque o nome de Deus seria agora insultado num templo pagão. O final dessa história é que Sansão agora foi preso, acorrentado, e ele foi levado para uma prisão para mover uma moinha, igual o boi faz, só que como ele era forte, ele que movia. Mas a Bíblia diz que o cabelo dele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. A vida de Sansão, irmãos, se nós paramos para pensar, ela é um brado de alerta para a nossa geração. Tem muita gente agindo como Sansão. Qual foi o erro de Sansão, na verdade? Foi negligenciar os princípios básicos. Lembra que quando Caim estava para pecar, lembra de Caim lá em Gênesis capítulo 4, verso 7, quando ele fez o seu sacrifício, a sua oferta a Deus, e Deus não se agradou da oferta dele. Lembra que ele ficou com tanto ódio? Lembra que ele estava assim? E Deus chega para ele e diz: Caim, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas Sansão não dominava o seu pecado. Sansão não dominava seus impulsos. Sansão queria fazer de tudo, porque ele achava que nada dava errado. E ele foi caindo, se afundando, se afundando. Ele cometeu o grave erro de brincar com o pecado. Ele achava que nunca ia cair. Esse é o nosso erro. Pastor, eu sou crente, pastor. Há muitas pessoas que pensam assim. A Bíblia diz: cuidado você que está de pé, para que você não caia. Eu estou encerrando essa mensagem, chamando a atenção de vocês. Cuidado você, para que você também não tenha a mesma atitude de Sansão. Tem muita gente amando o mundo, e a Bíblia diz para nós: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem muita gente igual a Sansão, querendo ser amigo. Sansão queria dar uma festa, Sansão queria ser incluso. Tem muita gente querendo ser amigo do mundo. E Tiago, capítulo 4, verso 4, diz assim: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem muita gente se amoldando, se adaptando. Pastor, são novos tempos. Antigamente os crentes faziam assim, mas agora não. A palavra de Deus não mudou. Ela é a mesma. Tem muita gente se amoldando. Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo diz: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, e nem deixe que Deus transforme pelo meio da glória, por meio da graça. Nós às vezes não permitimos que Deus nos mude, mas nós queremos nos amoldar, nós queremos nos equiparar com o mundo. Tem gente procurando mel na carcaça do leão, imitam o mundo. Em vez de ser luz ao mundo, eles imitam o mundo e vão cada vez mais para as trevas. Fazem festas, participam de eventos, comem, bebem. Quando alguém pergunta se ele é crente, eles: não, eu sou cristão. Negam a Deus. O pecado, irmãos, é um embuste. O pecado é ilusão. Ele promete fazer muitas coisas, mas a única coisa que ele traz é tormento. O pecado é um verdadeiro embuste. Ele promete liberdade. Viva, faça o que você quiser. Mas ele só traz sofrimento. Ele escraviza. O pecado promete vida, mas ele mata. O pecado leva e poderá levar a gente muito mais longe do que a gente quer ir. O pecado
prende a gente mais tempo que nós queremos ficar. O pecado custa muito mais do que nós gostaríamos de pagar. Nessa manhã eu quero desafiar a igreja e aqueles que nos assistem, e a vocês que estão aqui, a refletir sobre o nosso comportamento, nesse novo momento, nesse novo. A pandemia não acabou, ela apenas está sendo amenizada. Nós ainda atravessamos momentos de crise, momentos de dificuldade. Há muitas pessoas com problemas de depressão, há muitas pessoas, irmãos, com dificuldade. Seja financeira, seja de trabalho, emocional. Há muitos casamentos caindo. Há muita gente querendo produzir, há muita gente querendo trabalhar, mas não tem emprego, tem que se virar. É um momento de crise, é um momento de nós recorrer a Deus. Tem gente sem força para viver. Tem gente pensando bobagem, pensando em tirar sua própria vida. A nossa força vem do Senhor. Nós não tiramos a nossa força, quem sabe, de uma religião. A nossa força não vem de um pregador. A nossa força não vem desse templo. A nossa força vem do Senhor. E nós nos reunimos aqui presencialmente e também agora pela internet para lembrar disso. O Senhor Jesus está lembrando você que você só vai poder vencer as suas batalhas com Jesus. Com Jesus. Não abuse da graça de Deus. Não invente um novo empreendimento. Não faça nada sem que Deus permita. Não faça porque você já é experiente. Não faça porque você sabe de todas as coisas. Apresente ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que quando ele está fraco é quando ele se torna forte. Já percebeu, irmãos? Que é na luta, que é na dificuldade, é quando nós estamos chorando, é que nós oramos a Deus, nós recorremos a Deus. Não se sinta forte por você mesmo. Se sinta forte com a mão poderosa do Senhor. Se sinta forte porque Deus está te guiando. Ninguém está passando fome aqui. Amém. Sabe por quê? Porque Deus esteve sustentando cada casa. Ninguém está passando necessidade porque Deus está sustentando. E Deus está usando a igreja, Deus está usando os irmãos. Vocês estão cooperando, trazendo alimento. E nós estamos distribuindo, nós estamos batalhando. Nós estamos aqui. Sansão abriu mão da verdade. Sansão abriu mão daquilo que é correto. Sansão só queria agradar a si mesmo. Vamos orar nessa manhã. Eu quero que você confronte a sua vida. Hoje nós vamos fazer um momento de ceia. E a ideia da ceia, irmãos, a ceia, ela é exclusiva para os membros batizados, inclusive de outras denominações da mesma fé e da mesma ordem. Ele é um privilégio, a ceia é um privilégio, porque quando nós ceiamos, nós estamos confessando o nosso pecado. Quando nós ceiamos, nós estamos dizendo para Deus que nós somos pecadores e que nós carecemos da ajuda dele. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, começa a pensar como tem sido a sua vida. As suas ações, aquilo que você pretende fazer, está na presença do Senhor? Você está pedindo permissão ao Senhor? Ou você está fazendo igual a Sansão, com as suas próprias forças? Ou você acha que pode fazer tudo porque você sabe, você tem dinheiro para isso, você tem condições para isso? Ó Deus, em nome de Jesus, sonda, Pai, aos nossos corações. Pai, aqueles que estão aqui presentes, de cabeça baixa, orando, elevando suas orações ao Senhor. Aqueles que estão lá em casa, aqueles que estão pela internet, Senhor. Aqueles que estão com o telefone celular na mão. Senhor, eles também estão com seus olhos fechados, com suas frontes baixas, estão avaliando a sua vida.
Ó Deus, tire de nós, Pai, toda a soberba, porque o Senhor resiste aos soberbos. Tire de nós toda a teimosia. Ó Deus, se há alguém que está distante da sua palavra, se há alguém que está distante do evangelho, ou que está dentro da igreja, mas está distante do Senhor, o dono da igreja, Senhor, que nesta manhã seja a oportunidade. A oportunidade, Deus está falando com você. A oportunidade de você voltar para casa. Porque Sansão, nos seus últimos dias, ele fechou os olhos, ele disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, sobre os visitantes, sobre aqueles que nos assistem. A graça celestial nos livre do mal. Senhor, nos dê força, a verdadeira força, não apenas a física, mas a verdadeira força de recusar o pecado, de recusar a doçura do pecado. Nos dê força para resistir à força do pecado sobre nossas vidas. Nós queremos fazer o que é correto, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, a cada um de nós. Oramos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero então convidar a igreja e todos aqueles que são membros dessa igreja ou membros de outras igrejas da mesma fé, mesma ordem, que estão com seu coração completamente puro e limpo e que agora confessaram ao Senhor os seus pecados, aqueles que entendem que estão em comunhão com Deus e portanto com a igreja, se coloque de pé. Eu vou pedir que Deniro, Gleide, rapidamente, cadê Gleide? Vão ministrar a ceia. Nós vamos orar pelos elementos da ceia. Você vai ficar com a cabeça baixa por enquanto, ou já levantou, fique de pé. Aqueles que vão ceiar, e nós vamos orar. Pai, aqui estão os elementos da sua ceia, Pai. Ó Pai, esse suco representa o seu sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário. Aqui está, Senhor, esse pão que representa o seu corpo. E o Senhor disse que o seu corpo e o seu sangue são para a remissão dos nossos pecados. Deus, nós recebemos isso com alegria, ó Deus, porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós, e o Senhor tirou os nossos pecados. Em nome de Jesus, Pai, abençoe esses elementos, santifique, Pai, e santifique também aqueles que vão receber esses elementos. Para nós é um símbolo, não há graça nos elementos, mas há graça no seu poder sobre nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, rapidamente, vamos distribuir os elementos. Assim que você tiver os dois elementos em mãos, você já pode se assentar.
Amém. Louvado seja Deus. Eu vou fazer a leitura bíblica em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, e vocês vão apenas ouvir Paulo, então, ensinando ao povo de Corinto a respeito da ceia do Senhor. Ele diz assim no verso 23: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre em que beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comem e bebem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. E é o que nós estamos fazendo. Pai querido, muito obrigado por essa oportunidade. Nós sabemos, Senhor, que são elementos de memoriais e que aqui não há graça especial sobre esses elementos. Mas a graça especial está em nós lembrarmos do Senhor e obedecer como uma ordenança a esse feito. Nós fazemos isso com a consciência que não somos merecedores de nada. Fazemos isso sabendo que somos pecadores, que somos fracos e que precisamos da sua força. Ó Deus, nós sabemos que esse pão representa o seu corpo e esse suco representa, Senhor, o seu sangue. E nós fazemos isso de fato em obediência, lembrando da sua morte até que o Senhor venha. Essa ceia é a garantia de que nós um dia, Senhor, tomaremos essa ceia pessoalmente com o Senhor lá na glória. E a igreja se alegra, Senhor, com a sua presença, Senhor. A igreja se alegra com as suas bênçãos. Nós agradecemos em nome de Jesus. Comamos e bebamos todos juntos, irmãos. Obrigado, Jesus, porque ao fazermos isso, temos a confiança e a certeza de vida eterna, de amor eterno. Ó Deus, nós desejamos como igreja do Senhor aquele grande dia em que as trombetas tocarão e todos nós seremos arrebatados aos céus. Obrigado, Senhor, pelas suas bênçãos. Continua, Pai, cuidando da sua igreja. Abençoe a cada um de nós. Dê, Senhor, um dia na sua presença. Abençoe cada família representada. Abençoe aqueles que estiveram conectados e nos acompanhando, a cada um, Pai. Essa, Pai, é nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de nós irmos embora, quero só recordar e dar aqui aos irmãos, aos aniversariantes. Nós tivemos no dia 3 a nossa irmã Jéssica. Parabéns, Jéssica, mais uma vez. E hoje é aniversário da nossa amiga Cris Brasil, que sempre está conectada e que hoje está também possivelmente conectada conosco. Hoje também faz aniversário um grande amigo, Ailton Brito, trabalhou comigo lá na Braskem. Um abraço, Ailton. Deus abençoe grandemente a sua vida. Irmãos, domingo que vem nós daremos início à escola bíblica, viu? Estaremos então com a escola bíblica ali com toda a segurança, bem afastado, e também estaremos com o curso de novos membros. Você que participa dos nossos cultos e que deseja então se tornar membro daqui, você que é membro de uma outra igreja, ou quem sabe, né, já faz um tempo que você se mudou aqui para Boca do Rio e está procurando uma igreja, nós estamos abrindo então esse curso semana que vem, leva 3 meses, tá certo? Vamos fazer essa integração, vamos ensinar, vamos ouvir, 3 meses. Então você pode estar fazendo a inscrição ou então procurando Fafá, que é a nossa secretária, para se inscrever, tá bom? Então, iniciaremos a EBD e iniciaremos também esse curso de novos membros. Deus abençoe você que nos assiste
esteja conosco hoje, 19 horas. Um grande abraço. Fique com Deus.